Bom, meu seminário vai ser sobre genealogia, genética e sistema BO. Eu vou começar falando sobre genealogia, que ela tem uma palavra em grego que tem um significado, mas eu não sei pronunciar. Mas gênea significa nascimento e origem, e logia significa conhecimento e estudo. Bom, a genealogia ela é o estudo que tem como objetivo estabelecer a história de um indivíduo ou de uma família. Ela é uma ciência auxiliar da história, que estuda a origem, a evolução, a dispersão das famílias, bem como os seus nomes, sobrenomes, apelidos e as suas estirpes, é assim que se fala o nome, que significa linhagens. E para traçar um mapa das ligações biológicas e de afinidade entre os diferentes indivíduos de diferentes gerações. E bom, os genealogistas, eles utilizam registros históricos, entrevistas orais, análise genética e fontes secundárias para construir as árvores genealógicas. E além disso, eles podem seguir um sentido vertical, que é dos ancestrais para os descendentes, ou ao contrário, você pode começar dos descendentes para os ancestrais, ou um segmento horizontal, que vai de primos e entre irmãos entre si. Bom, a genealogia ela se ocupa da identificação da ligação biológica entre diferentes indivíduos, da reconstituição da sequência ordenada de gerações dentro de um grupo familiar, buscando determinar as origens, a rede, parentescos e a evolução cronológica da família. Bom, no âmbito da história, a genealogia ela está centrada no estudo das famílias, dando subsídios e sendo subsidiadas por outras ciências, como a sociologia, a economia, a história da arte, a genética, a medicina e até mesmo o direito. Agora eu vou falar um pouco sobre as suas fontes e dificuldades. A genealogia é reconstituída através de documentos escritos, como atos legais, certidões de nascimento, casamento, óbito, contratos, testamentos, bibliografia histórica, crônica, arquivos cívicos, familiares, judiciais, militares, religiosos, correspondências, lápides e entre outros. Mas ela também pode se valer de tradições e da forma oral, transmissões orais, que vai passando de boca para boca das pessoas e vai juntando na história. E um dos principais problemas da pesquisa genealógica é assegurar a veracidade da história, porque a transmissão oral ela pode ter imprecisões, distorções da realidade, mas ela traz também uma parte da verdade. E os documentos, eles podem conter erros. Pode estar faltando alguma coisa, pode ter mudado alguma coisa no documento, então você não vai ter certeza que foi exatamente desse jeito que ocorreu. Agora eu vou falar um pouco sobre as leis de Mendel. Bom, as leis de Mendel elas são um pilar fundamental da biologia e elas explicam o mecanismo de transmissão hereditária entre gerações. Gregor Mendel, ele foi um ele foi um monge austríaco. Foi um monge austríaco que ele realizou estudos de ervilhas em um mosteiro e a partir dos seus experimentos, ele descobriu os princípios básicos da hereditariedade. Bom, as suas leis elas foram reconhecidas como uma das maiores descobertas da biologia e fizeram com que Mendel fosse considerado o pai da genética. Até hoje, as suas contribuições são utilizadas como base para a compreensão da genética moderna. Ele analisou algumas certas características também, que foram a cor da semente, a textura da semente, cor da casca da semente, a forma da vagem, a cor da vagem, posição das flores e até mesmo a altura das flores. A lei que eu vou falar agora vai ser a primeira lei de Mendel. Ela também pode ser chamada de lei da segregação dos fatores ou monohibridismo. E ela afirma que cada característica hereditária ela é formada por um par de fatores, que esses fatores seriam o quê? Os alelos. Eles se separam durante a formação dos gametas e cada gameta recebe apenas um alelo. E eles se juntam novamente durante a fecundação para formar o par do novo indivíduo. Bom, ao cruzar a linhagem pura de ervilha com semente amarela com a linhagem pura de ervilha com semente verde, o Mendel observou que a geração F1 era composta exclusivamente por ervilhas de sementes amarelas, embora fosse híbrida, oriunda de uma fecundação de duas linhagens diferentes, atualmente chamada de heterozigótica.
Ou seja, no primeiro experimento que o Mendel fez, ele pegou uma ervilha verde, de característica verde, da cor verde, cruzou com outras amarelas, e todas as ervilhas que ele obteve depois do cruzamento foram todas amarelas. Não teve nenhuma ervilha verde. E após a autofecundação da geração F1, a geração F2 era composta por plantas de sementes amarelas e plantas de semente verde, na proporção de 3 sementes amarelas para cada semente verde. Ou seja, 75% dos descendentes possuíam sementes amarelas e 25% possuíam sementes verdes. Como pode ver aqui, ele cruzou novamente as amarelas da geração de antes com a verde, deu tudo amarelo. Ele cruzou novamente, deu 3 amarelas e uma verde, a proporção de 3 por 1. Bom, e dessa forma, o Mendel observou que havia um fator dominante sobre as características observadas. E segundo Mendel, as características de um indivíduo são definidas por 2 fatores, que eles são separados durante a formação dos gametas e se ocorre a união deles novamente, se juntam novamente durante a fecundação. E esses fatores, eles apresentam uma relação de dominância que é expresso nas características observadas. Essa primeira lei ficou conhecida como a lei da segregação dos fatores, teoria cromossômica da herança ou apenas monohibridismo, e dizia que cada caráter é determinado por um par de fatores, separado na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Bom, portanto, a primeira lei de Mendel diz que as características de um indivíduo são determinadas por um par de fatores, genes, que são separados na formação dos gametas e que após a fecundação, cada fator de um indivíduo se une ao fator de outro indivíduo, estabelecendo uma relação de dominância, na qual uma das características é expressa. Ou seja, ele chamou a característica que é expressa, nesse caso, de fator dominante, porque só apenas um alelo já é necessário para essa característica aparecer. E a outra ele chamou de recessivo, porque ele precisa dos 2 alelos recessivos para essa característica poder aparecer. Ou seja, então a amarela é considerada como dominante, porque apenas um gene já fez a característica amarela aparecer, e a verde é como recessiva, porque ela precisou dos 2 para ela poder vir verde. Aqui eu coloquei o alelo dominante, que seria o azão, e o recessivo é o azinho. Ele só é recessivo quando é expresso em homocigose, que é os 2 juntos. Bom, a segunda lei de Mendel, ela também foi conhecida como lei da segregação independente, e ela afirma que os alelos de diferentes genes se separam de forma independente durante a formação dos gametas. Isso significa que a herança de uma característica genética não interfere na outra. Por exemplo, a característica genética da cor das sementes, amarela, verde, não vai interferir na textura das sementes, rugosa ou lisa. E apesar dele conseguir analisar os caracteres hereditários que expressam uma característica, o Mendel queria estudar a relação de 2 ou mais características no mecanismo da herança. Para isso, ele analisou 2 características, que foi a cor e a textura. Bom, ao realizar o mesmo procedimento experimental da primeira lei, o Mendel cruzou 2 linhagens puras de ervilhas com sementes amarelas e lisas, que é a característica dominante, e com linhagens puras de ervilhas de semente verdes e rugosas, características recessivas. Então, a semente amarela e lisa é dominante e a semente verde e rugosa é recessiva. Aqui eu coloquei no slide a recessiva com a dominante. Pode-se observar aqui que a proporção da dominante foi maior que a recessiva. 9 possuíam as sementes amarelas lisas, 3 foram amarelas rugosas, 3 foram verdes lisas e apenas uma foi uma verde rugosa. Bom, como esperado, a geração F1 era composta de ervilhas com sementes amarelas lisas. Ao promover a autofecundação da geração F1, Mendel observou as linhagens híbridas, características diferentes, em uma geração F2 de 16 indivíduos. Bom, essa segunda lei ela foi chamada de lei da segregação independente, separação independente dos fatores, ou apenas de hibridismo. E ela diz que as características diferentes são herdadas independentemente das diferenças em outras características. E atualmente, com o avanço genético, já é possível dizer que esses fatores são genes e esse par de fatores são alelos, que são encontrados em cromossomos homólogos.
E dessa forma, o Mendel considerou que as características eram passadas de forma independente, ou seja, os fatores de características diferentes eram segregados independentemente, gerando indivíduos de características não relacionadas. Uma semente amarela não necessariamente será lisa, e uma semente verde não necessariamente será rugosa. Ou seja, são independentes, meio que uma característica não depende da outra para outra característica acontecer. Agora eu vou falar da regra do E e do O. Bom, em genética, a regra do E ela é usada para calcular a probabilidade de dois eventos independentes que ocorrerem simultaneamente. Para isso, você multiplica as probabilidades. E a regra do O ela é utilizada para eventos mutuamente exclusivos, para você calcular a probabilidade de um ou do outro ocorrer. E para isso, você soma as duas probabilidades. Eu vou dar exemplo mais para frente e explicar melhor sobre cada uma. Bom, a regra do E, que é de multiplicação, quando usar para eventos independentes, onde a ocorrência de um não afeta a probabilidade do outro. Como calcular? Você vai multiplicar as duas probabilidades para encontrar a probabilidade dos dois eventos ocorrerem juntos, simultaneamente. E um exemplo é, por exemplo, qual a probabilidade de um casal ter um filho do sexo masculino e ter olhos castanhos? Se a probabilidade dele ser menino é 1/2 e a probabilidade dele ter os olhos castanhos também é 1/2, então você vai multiplicar 1/2 vezes 1/2, que vai dar 1/4. Essa é a probabilidade dos dois eventos ocorrerem simultaneamente. E a regra do Ohm, que é soma, quando usar para eventos mutuamente exclusivos. Ou seja, um evento ele vai excluir a probabilidade do outro. Como calcular? Você vai somar a probabilidade de cada evento para encontrar a probabilidade de um ou o outro acontecer. E, por exemplo, qual a probabilidade de um casal com genótipos azão-azinho com azão-azinho, ou seja, os dois são heterozigóticos, ter um filho com genótipo azão-azão, um filho albino azinho-azinho? Ele quer um filho totalmente dominante, homozigótico ou recessivo, que é homozigótico também. A probabilidade dele ter azão-azão é 1/4. E como são eventos mutuamente exclusivos, a probabilidade de um ou outro acontecer é 1/4 mais 1/4, que vai dar 2/4, e você simplificando a fração, vai dar 1/2. Eu vou falar agora sobre a polialelia. Polialelia ou alelos múltiplos é o fenômeno genético quando um gene ele possui mais de 2 alelos ao mesmo tempo. Alelos são as variações em uma população, embora o indivíduo só possa herdar 2 deles. Isso aumenta a variabilidade genética da população, pois o número de combinações genótipas possíveis cresce com a quantidade de alelos. Bom, e os exemplos clássicos são o sistema BO, que tem os alelos A, B e O, e a pelagem dos coelhos, que é mais de um alelo para determinar a pelagem deles. Agora eu vou explicar um pouco como a polialelia funciona. As mutações. Os alelos múltiplos, eles surgem devido a mutações que alteram a sequência do DNA, criando novas variações do mesmo gene ao longo do tempo. E a herança. Apesar de haver múltiplos alelos em uma população, cada indivíduo diploide, com os 2 conjuntos de cromossomos, carrega apenas 2 desses alelos em cada cromossomo homólogo. Bom, e a hierarquia de dominância. Frequentemente, os alelos múltiplos apresentam ordem de dominância entre si, como o sistema BO. O A é dominante sobre o O e o B também é dominante sobre o O. Ou a pelagem de coelhos, onde há uma hierarquia entre os alelos. Que eu vou explicar isso aqui mais pra frente, mais detalhado. Bom, a polialelia em coelhos. Um caso observado é a polialelia em coelhos, que ele possui diferentes genótipos para determinar a cor do pelo. E é possível encontrar 4 tipos de coelhos diferentes, que é o agouti, o chinchilha, o himalaio e o albino. Bom, o coelho agouti ou selvagem, ele apresenta essa pelagem cinza ou marrom escuro. O chinchilha apresenta um cinza prateado. O himalaio ele pode ser branco com algumas partes escuras, normalmente é na orelha, no focinho e nas patas. E o albino é totalmente branco. E bom, toda essa diferença de pelagem, ela é definida por 4 alelos diferentes, que é o Czão, o C, CH em cima, o C com H e o Czinho com A.
Vou mostrar ele mais detalhado pra frente também. Seguindo uma ordem de dominância. Bom, o sesão, que é o agouti, como eu falei, ele exerce dominância sobre o chinchila, o himalaia e o albino. O chinchila, que é o CH, esse CH normalmente ele fica aqui em cima, mas o slide não quis ficar em cima, então botei ele do lado. Ele exerce dominância sobre o himalaia e o albino. O himalaia, que é o Czinho H, ele exerce dominância sobre o albino e o albino é recessivo, ou seja, ele só se expressa em homozigose em pares. E aqui eu botei melhor o slide para especificar como eles são. Esse daqui, Czão, com o C e o CH, mas esse daqui tudo é do agouti ao selvagem. Esse daqui já começa nesse daqui, no CH, CH de novo, e até eu chegar no albino, que é o chinchila, aqui é o himalaia e aqui é o albino. Ele vai diminuindo, aqui ele fica sem o C, aqui ele fica sem o CH e aqui ele fica só o normal do lado. Bom, a codominância. A codominância genética é um tipo de herança em que ambos os alelos do gene são expressos simultaneamente, sem haver dominância um sobre o outro. São expressos simultaneamente no fenótipo do indivíduo. Ao contrário da dominância completa e da dominância incompleta, as características de ambos os alelos aparecem juntas, sem que um se sobreponha ao outro, ou crie um fenótipo intermediário. Caso clássico da codominância é o tipo de sangue AB, que ele apresenta os alelos A e B ao mesmo tempo nas hemácias, e a pelagem dos bovinos ruões, porque ele apresenta tanto o vermelho como o branco ao mesmo tempo. E antes de eu falar disso aqui, tem a característica principal, que é a expressão simultânea. Ambos os alelos são expressos ao mesmo tempo, contribuindo para o fenótipo e sem dominância ou recessividade. Nenhum alelo domina o outro, as duas características são visíveis. Ou seja, você não vai ter aquele negócio de dominante e recessivo, os dois vão aparecer. Bom, vou começar falando dos tipos sanguíneos ABO. Um indivíduo com genótipo tem o tipo sanguíneo AB, pois ambos os alelos são expressos, resultando da presença dos antígenos A e B nas hemácias. O gado Wuhan é o cruzamento de um gado de pelagem vermelha pura RR com um de pelagem branca WW, resulta em geração heterozigótica RW, com pelagem Wuhan, onde os animais têm pelos vermelhos e brancos. E mais um exemplo que tem são os grupos sanguíneos MN, que em humanos, o tipo sanguíneo MN é codominante. Indivíduos com o genótipo expressam ambos os marcadores MN na superfície de suas hemácias. E, bom, a codominância, eu falava uma diferença entre elas para ficar separado da dominância incompleta. Na codominância, as duas características são expressas simultaneamente. No gado Wuhan, a pelagem tem pelos vermelhos e brancos, e no tipo sanguíneo AB, onde tem os alelos A e B. E na dominância incompleta, as características dos dois alelos se misturam para criar um fenótipo intermediário. Então, tipo, se eu tenho uma flor vermelha e vou cruzá-la com uma flor branca, vai se misturar. Vermelho com branco vai dar rosa. Então, branco, vermelho, a florzinha vai nascer rosa. A próxima herança genética que eu vou falar vai ser a pleiotropia. Ela é um fenômeno genético que um único gene afeta múltiplas características ou traços fenótipos de um indivíduo. Bom, em vez de ser um gene responsável por uma única característica, ele influencia diversas, que nem sempre estão relacionadas. Bom, os exemplos incluem a anemia falciforme, a síndrome de Marfan em humanos, a cor das pétalas da flor e a cor da casca das sementes das ervilhas. Bom, como funciona a pleiotropia? Um único gene pode controlar diversas características porque a proteína produzida por ele possui diversas funções ou pode estar ligado a diversos processos bioquímicos. Ou a falta de uma enzima produzida por um gene pleiotrópico pode levar a uma reação em cadeia, impactando vários aspectos do organismo. Bom, como exemplos de pleiotropia, vou começar falando da anemia falciforme.
A mutação em um único gene causa a forma alterada dos glóbulos vermelhos, levando a uma série de problemas, como dor nas articulações, inchaço, anemia, entre outros sintomas. A síndrome de Marfan nos humanos, que é um gene mutado, ele pode levar a múltiplos sintomas, incluindo braços e pernas longos, problemas cardíacos, coração e problemas oculares no olho. E a fenilcetonúria é um gene defeituoso, afeta a produção de uma enzima, resultando na deficiência intelectual, baixa melanina, convulsões e outros problemas. Aqui eu coloquei que um gene tem a característica 1, característica 2, característica 3, que ele afeta múltiplas características ao mesmo tempo. E além desses exemplos aqui, tem a cebola, que o mesmo gene recessivo que concebe a cor vermelha para ela, também a torna imune a um certo tipo de fungo. E a ervilha, porque um gene pode influenciar a cor púrpura da flor, a cor da casca da semente cinza e a cor da mancha perto das estípulas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as letalidades. Existem dois tipos, a mutação letal recessiva e a mutação letal dominante. Bom, a letalidade genética, ela ocorre quando um gene ou alelo pode levar um indivíduo à morte, podendo acontecer antes ou depois do nascimento. Essas combinações genéticas letais, elas podem ser dominantes ou recessivas, sendo as recessivas letais quando o indivíduo herda as duas cópias do gene, em homozigose. Bom, e esse fenômeno das letalidades, ele pode ser observado na proporção, que eu vou explicar isso mais pra frente também, mas a proporção é diferente, ele não vem como 3:1, como ele deveria vir. E bom, o alelo letal, ele é um gene que sofreu uma mutação e seu aparecimento inviabiliza o embrião. Mas caso esse embrião venha a nascer, venha a se evoluir e chegue na fase adulta, ele não vai contribuir com genes para a próxima geração. Bom, ele é um dos tipos da variação das leis básicas da genética, as primeiras e segundas leis de Mendel. Por isso que eu falei que ele não atingia as proporções. Ao invés de resultar em uma proporção fenótipa de 3:1 ao ser cruzado dois indivíduos heterozigóticos, como esperado para a primeira lei de Mendel, a frequência fenótipa de uma característica que possua o alelo letal é de 2:1, em um claro sinal de desvio da primeira lei mendeliana. E em organismos diploides, se ambos os alelos estão mutados, vai ser a mutação letal recessiva. Os dois estão mutados para levar à morte. Mas em outros casos também, que ainda não são bem compreendidos, apenas um alelo já é necessário para levar um indivíduo para a morte, que é a mutação letal dominante. Bom, um alelo recessivo, ele pode ser passado para a próxima geração, caso ele esteja em heterozigose, pois os heterozigotos apresentarão características normais. No entanto, o alelo dominante será fatal muitas vezes antes de eles atingirem a maturidade sexual, não permitindo assim a passagem deles para as futuras gerações. Eu coloquei um exemplo dele nascendo de 2:1, porque ele aqui foi heterozigótico. Ele colocou a letra como o K maiúsculo e o K minúsculo. O embrião morto, que ele herdou os dois alelos, esses dois ficaram heterozigóticos, igual aos pais, e esse aqui, o ratinho avult, nasceu recessivo. Bom, agora eu vou falar da mutação letal recessiva. Quando a ausência completa de um produto gênico é letal, a mutação genética ela vai ser recessiva. Porque, tipo, se ele estiver em heterozigose, que eu não coloquei, mas tipo, se ele tiver azão, azinho, se a daqui fosse minúsculo, ele não levaria à morte. Mas como ele é recessivo, então os dois são mutados para levar à morte. Então aqui, ó, ele tem os dois aqui mutados, então ele vai levar o ratinho à morte. Bom, muitas das vezes a mutação ela é tolerada em caso de heterozigose, em que o alelo normal produz uma quantidade normal do produto suficiente para o desenvolvimento normal. No entanto, a tal mutação ela se comporta como letal recessiva, levando os indivíduos homozigóticos à morte,
os indivíduos heterozigóticos continuam vivos. Bom, e o período da morte é variável. Em mamíferos, ele pode ocorrer durante o desenvolvimento, na primeira infância ou até mesmo na fase adulta. E, em alguns casos, o alelo que é responsável pela letalidade, quando ele está em heterozigose, ele pode apresentar um fenótipo mutante, mesmo assim. Bom, como exemplo de característica relacionada à mutação letal recessiva, nós temos a cor amarela do pelo de camundongo, amarelo, e que é condicionado por um gene A, dominante sobre o alelo que causa a cor preta. Assim, todo cruzamento experimental realizado entre os machos e fêmeas, ambos pretos, originava somente descendentes de pelagem preta, confirmando o esperado pela primeira lei de Mendel. Até aí tudo bem. No entanto, os cruzamentos entre machos e fêmeas amarelas nunca resultavam em as proporções esperadas para a lei de Mendel. E eles perceberam isso como? Que depois do cruzamento, a primeira lei de Mendel seria o quê? 3 por 1. Aqui estava vindo 2 por 1, então tinha alguma coisa errada. Então, um geneticista francês, Couenot, acho que é assim que se fala o nome dele, em torno de 1905, ele levantou uma hipótese que o espermatozoide ele não fecundava no óvulo, tipo, o espermatozoide com o gene alelo A, ele não fecundava no óvulo que tinha o mesmo alelo que ele, mas essa hipótese dele foi descartada em pesquisa mais à frente, mostrando que sim, o espermatozoide fecundava no óvulo, mas o embrião vinha à morte depois da fecundação. Ele morria no útero materno. Bom, então, concluiu-se que o alelo A, embora dominante em relação ao alelo Azinho, é letal quando está em dose dupla. Isso significa que quando nasce um camundongo de pelagem amarela, ele é certamente heterozigótico, azão Azinho. Interessante é que, como o alelo A é letal somente em dose dupla, pode afirmar-se que ele é recessivo para a letalidade. Bom, e as mutações letais recessivas, elas são classificadas como a maior classe de mutações. E, por último, a mutação letal dominante, dessa parte daqui, depois vou para o sistema BO. Bom, a mutação letal dominante, em alguns casos, elas se comportam de forma diferente, porque apenas um alelo dela já é necessário para matar um indivíduo, não precisa estar expresso em homozigose. Isso ocorre devido ao fato de que a presença de apenas uma cópia do alelo produz o gênico em quantidade suficiente para ocasionar a letalidade, ou suprimindo o produto do alelo selvagem, ou estando acima do limiar aceitável. Bom, os alelos letais dominantes, eles são extremamente raros, porque, como eu falei, apenas um já leva o indivíduo à morte. Então, para ele ser passado de geração para geração, o portador desse alelo tem que passar ele para os seus descendentes antes que ocorra a manifestação desse alelo. E se ocorrer a morte de todos os portadores do alelo, ele irá desaparecer, porque não vai ter como ficar passando ele. Mas ele pode retornar caso haja uma nova mutação para produzi-lo. E um importante exemplo de alelo letal dominante pode ser observado na doença de Huntington. Não sei falar esse nome. Huntington, acho que é isso. Nessa doença, observa-se uma progressiva degeneração de nervos e motora, que afeta outras partes, a fala e a deglutição. É muito comum a estabilidade emocional do paciente, sendo frequentes relatos de depressão. Geralmente, o início dos sintomas começa por volta dos 40 anos de idade e, como o único alelo é suficiente para determinar a doença, um filho de um doente possui 50% de ele herdar o alelo letal dos pais. Bom, eu terminei de falar a parte de genética, então agora eu vou falar do sistema BO. Mas antes de ir para o sistema ABO, eu lembrei de uma parte de genética, é pouquinha coisa, que eu não falei, então eu vou falar ela agora. Só vou voltar os slides para lá, porque é bem do começo. Aqui, que é da parte de genética, que a genealogia, ela pode ser ascendente, que ela parte do sujeito presente, tipo do eu agora, para os seus antepassados lá do início, ou ela pode ser descendente, que ela parte do fundador da família e vai acompanhando as suas evoluções e até a sua posterioridade.
Só isso de genética que eu tinha esquecido de falar, mas eu lembrei de falar agora, então eu vou para sistema BO. Tem que voltar os slides para lá. Pronto. Sistema BO. Bom, o sistema BO, ele foi o primeiro dos grupos sanguíneos, ele foi descoberto entre 1900 e 1991 por um cientista austríaco também, por sinal ele também é austríaco, assim como o Mendel. Esse cientista, o nome dele é Karl Landsteiner, acho que é assim o nome dele. Ele fez reagir a amostras de sangue de diversas pessoas. O que ele fez? Ele isolou os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e ele fez diferentes combinações com o plasma. O que aconteceu essas combinações com as hemácias e o plasma? Fez reagir, que deu a aglutinação em alguns casos e gerou a ausência da aglutinação em outros casos. Bom, a aglutinação ela acontece porque na parede das hemácias estão presentes proteínas, a quais a gente chama de aglutinogênios. As hemácias do tipo A têm proteínas do tipo A, as hemácias do tipo B possuem proteínas do tipo B, e já as hemácias do tipo AB elas possuem as duas proteínas, tanto do tipo A quanto as proteínas do tipo AB. E é por esse motivo que as transmissões de sangue devem ser feitas da forma correta. Correta como? Ou seja, o sangue do doador deve ser compatível com o sangue do receptor, para que não haja a aglutinação. Vou explicar tudo isso mais na frente de novo também. E esse cientista, ele fez uma divisão do sistema. Ele separou o sistema em grupos, sangue A, o sangue B e o sangue O, que também ele é chamado de O, mas originalmente era chamado de sangue zero. E também ele tem essas duas nomenclaturas desse sangue, mas vou chamar de tipo A na maioria das vezes. Bom, e essa divisão do grupo partiu de... ele se separou em sangue A, B e O. E no começo do A e o B, a sua denominação veio da parte de o ONI A e o ONI B, ou seja, sem A e sem B. E ele explicou porque algumas pessoas no passado morriam depois de uma transfusão de sangue. Porque, antes desse sistema ser descoberto, as transfusões sanguíneas eram feitas sem um teste prévio. Então, eles só pegavam uma pessoa que estava precisando do sangue, pegavam outra pessoa aleatória para doar o sangue, e muitas vezes não era compatível. Então, o sangue do receptor aglutinava e a pessoa, infelizmente, acabava morrendo. E o Landsteiner, ele não previu o grupo AB, que é o mais raro. Ele foi descoberto só em 1902, quando os seus colaboradores descobriram ele, estudaram mais e apresentaram ele. Bom, o grupo O, ele não possui antígenos no sistema BO. Ele apresenta uma substância básica para a constituição tanto do sangue A, quanto do sangue B, quanto do sangue AB, que essa substância é denominada de antígeno H. Bom, raros indivíduos, que são 1 para 1000 pessoas na população hindu, eles não apresentam esse antígeno, e sim o seu recessivo, antígeno Hzinho. Os casos mais raros apresentam o antígeno Hzinho, sendo designados fenótipos de Bombaim, ou falso O. Esse tipo ele foi descrito em Bombay, na Índia, e a importância do conhecimento desse tipo é que esses indivíduos não podem receber de transfusões dos doadores do grupo O comum. Eu vou explicar isso também mais na frente. Bom, a compatibilidade do sistema BO, agora que eu vou falar. Esse sistema, ele se caracteriza pela presença ou pela ausência dos antígenos A e B, também chamados de aglutinogênios, isolados simultaneamente em cada indivíduo. Bom, grande parte das crianças, exceto os lactantes até uma idade aproximada de 3 a 6 meses, e eventualmente indivíduos que apresentam imunossupressão ou outras circunstâncias especiais, apresentam também anticorpos naturais ou aglutininas dirigidos contra os antígenos que cada indivíduo não possui, estabelecendo assim as regras de compatibilidade do grupo.
Aqui eu coloquei um resumo sobre os sangues, porque o sangue A, ele possui um antígeno A, mas ele tem anticorpo B. O sangue B, ele tem antígeno B, tem anticorpo anti-A. O AB, ele tem os dois antígenos, A e B não tem anticorpo. E o sangue O, ele tem o anticorpo anti-B e anti-A e não tem antígeno. Bom, como eu acabei de falar aqui do grupo O, ele não possui nenhum dos dois antígenos, e nem tem aglutinogênio, nem A nem B, e ele só pode receber dele mesmo, mas ele pode doar para os outros tipos de sangue também. Mas como ele tem o anticorpo anti-A e anti-B, ele só pode receber dele. Aqui eu coloquei de novo a mesma imagem para ter uma visão melhor. E agora eu vou explicar mais sobre isso aqui. Os indivíduos do grupo A, eles possuem o antígeno A e, portanto, eles possuem anticorpo anti-B. Então, eles só podem doar para o sangue, tipo de sangue A, sangue AB, eles não podem receber do tipo B. Ele tem o anticorpo. Os indivíduos do... Coloquei até aqui, o doador, ele só pode doar para o A e para o AB. O sangue O, ele pode doar para todos, como eu tinha falado antes. E o sangue B, ele possui apenas um antígeno B, por isso ele possui um anticorpo anti-A. Então ele só pode doar para B e para AB. E os indivíduos do grupo AB, eles são os receptores universais, porque eles possuem ambos os antígenos e nenhum anticorpo. Eles podem receber de qualquer outro tipo de sangue, mas por sinal eles só dão para eles mesmos. E da combinação do sistema BO com o sistema RH, nós encontramos os doadores e os receptores universais, onde o sangue AB positivo vai ser receptor universal e o sangue O negativo vai ser doador universal. Mas essas regras, elas não levam em conta o sangue de Bombaim, porque ele não pode receber de ninguém desse daqui, ele só pode receber sangue dele mesmo. Aqui, embora se possam efetuar transfusões observando as regras que eu expliquei, essas regras acima aqui, de quem tem antígeno, quem não tem anticorpo e quem não tem, o mais usual à prática clínica é realizar transfusões do mesmo grupo. Então, tem um sangue AB, eu vou realizar transfusões do mesmo grupo sanguíneo que ele, é o mais recomendado, igual o tipo A. Se ele pode receber de mais alguém, tipo, por exemplo, ele pode receber do O, mas é mais recomendado que ele se receba do tipo A. E os aglutinogênios, eles estão aderidos à membrana das hemácias. E já as aglutininas se encontram no plasma sanguíneo. Eu coloquei o AB como receptor universal e o O como doador universal. E os... já estão... Vou falar agora sobre genética e bioquímica. Bom, os antígenos do sistema BO, eles são, por natureza, hidratos de carbono, sintetizados por influência de genes autossômicos correspondentes. A determinação do sistema BO, no início acreditou que fosse bastante simples, mas se mostrou um pouco mais complicada porque ele depende de dois pares de alelos, então ela é mais complexa. Bom, os genes H dominante, e tem o H maiúsculo dominante e o Hzinho recessivo. Eles condicionam a presença de uma substância precursora, que é denominada antígeno H. Essa substância ela é constituída na seguinte sequência de carboidratos: N-acetilgalactosamina, D-galactase, N-acetilglicosamina e D-galactase. Bom, e os indivíduos de composição, que é da genética HH, aí o Hzão, o Hzinho, que é eles produzem essa substância que serve de base para a manifestação de todos os outros grupos do sistema BO. E o seu grupo ele será determinado pela presença ou não dos genes A e B. E, por sinal, os indivíduos de composição genética Hzinho, que é um genótipo muito raro, eles não produzem o antígeno H. Então, esses indivíduos são o grupo de Bombaim,
Ele foi observado pela primeira vez em 1952. O lugar é Bombay, na Índia. E esse grupo ele é designado como zero. Coloquei aqui, designado como zero. Independentemente de sua composição genética em termos dos genes A e B. Eles não podem produzir nem o antígeno A, nem o antígeno B, por falta de seu percussor. Quando é conhecida a sua composição genética, eles podem ser designados, respectivamente, 0A, 0B ou 0AB. Bom, esses indivíduos eles desenvolvem os anticorpos anti-A, anti-B e anti-AB, da mesma maneira que os indivíduos do grupo O. Até aí tudo bem, mas ele também desenvolve um antígeno anti-H. Então, o grupo O ele é rico nesse antígeno H. Por isso que o sangue de Bombay não pode receber transfusões de sangue do tipo O, porque senão ele vai aglutinar. Ele só pode receber tipo de sangue dele mesmo. E a proporção é de 1 para 10 mil na Índia e de 1 para 1 milhão na Europa. Bom, aqui eu coloquei o tipo A, a hemácia, os antígenos A e B e o anticorpo. O tipo B, o tipo AB, ele não tem nenhum anticorpo, o tipo AB. O tipo O tem os dois anticorpos e um antígeno H, como eu falei. E o fenótipo de Bombay, ele não tem nenhum antígeno e os anticorpos dele são anti-A, anti-B e anti-H. Só pode receber dele mesmo. Bom, os genes A e B, eles são codominantes, eles condicionam a produção dos antígenos A e B pela adição de carboidratos ao antígeno H. A sua ausência, que é o gene recessivo O, ele condiciona a não adição de carboidratos a essa substância base. A sua adição se dá sobre os indivíduos de composição genética, Hzão, Hzão e Hzão, que representam quase a totalidade da população humana. Eu coloquei de novo uma imagem para representar o aglutinogênio de cada um deles, a aglutinina, que é um anticorpo, também pode ser chamado de aglutinina. E aqui eu coloquei o genótipo. Mais pra frente eu coloquei uma tabela falando sobre o genótipo e o fenótipo. Porque desses dois sangues aqui, eles podem ter dois genótipos diferentes, mas vai apresentar o mesmo fenótipo. Bom. E os indivíduos de composição genética, que é o O e o O duplo, ele é totalmente recessivo e eles produzem o antígeno H, serão indivíduos do grupo O. Bom, o gene A condiciona a adição de uma molécula do carboidrato N-acetilgalactosamina 5. E algumas, mas não todas, as moléculas antígeno H, das moléculas de antígeno H. Em indivíduos de composição genética, Hzão, que é o homozigoto dominante, ou A e o O, que é heterozigoto. Eles produzem o antígeno H, que ocupará parte dos dois sítios representados pelo antígeno H. E esses indivíduos são do grupo A. Bom, e entretanto, nem todos os sítios do antígeno H são ocupados. Então, esses indivíduos também apresentam o antígeno H e não desenvolverão anticorpo anti-H. E agora eu vou falar sobre o B. Bom, o gene B, ele condiciona a adição de uma molécula de carboidrato de galactose a algumas, mas não todas, as cadeias do antígeno H. E os indivíduos de constituição genética, Bzão ou B e O, produzem os antígenos B. Esses indivíduos são do grupo B e da mesma forma do grupo A, eles vão produzir o antígeno H e não desenvolvem o anti-H, quer dizer. E por fim, os indivíduos de constituição genética, que é o AB, eles possuem os ambos alelos de codominância A e B e possuem o H também. Eles não possuem nenhum anticorpo com ninguém no sistema BO. Então, o sangue AB, ele tem os antígenos A, B e H, ele não tem nenhum anticorpo. Bom, agora falar sobre os subgrupos do sistema BO. Bom, von Dungen e Hirschfeld em 1911. Não sei se assim fala o nome deles. Mas eles descobriram que os grupos sanguíneos A e AB eles podem ser classificados em A1, A2, A1B e A2B. E os anticorpos correspondentes, eles não são produzidos por todos os indivíduos.
tendo sido constatado que, em sua maioria, são anticorpos frios que não causam problemas transfusionais. Bom, posteriormente foram descritas outras variantes genéticas do antígeno A de importância em casos específicos, em hemoterapia e medicina legal. Dentre eles estão o ANT, A3, A4, A5, AX, AZ, AM e AO. E tem as variantes do antígeno B também, que elas são muito raras e as mais importantes são B3, BX, BW e BV. Aqui eu coloquei a tabela dos fenótipos. Ele pode apresentar o fenótipo A, mas ele pode ter o genótipo homozigoto, que é o I, o Izão com A, ou o Izão com A e Zinho. O fenótipo B, ele pode ter o genótipo Izão B, ou Izão B, o Izinho. O sangue AB, ele só tem um genótipo, que é o Izão A com Izão B, e o O, que ele é recessivo, é homozigoto, é Izinho. Eu botei aqui também uma tabela para especificar melhor, de forma mais completa. Aqui são os genótipos de cada um, do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. Essezinho aqui é do O. Os fenótipos, que é do sangue A, B, AB e O. A hemácia, que é o aglutinogênio, que eles vão ter a proteína deles. O A vai ter o aglutinogênio A, o B vai ter o aglutinogênio B, o AB vai ter o aglutinogênio A e D, o O não tem aglutinogênio, e a aglutinina, que é o anticorpo. O tipo de sangue A vai ter o anticorpo anti-B, o tipo de sangue B vai ter o anticorpo anti-A, a B não tem anticorpo, e o O vai ter anticorpo anti-A e anti-B. Agora eu vou falar um pouco sobre a determinação laboratorial. Bom, a determinação do grupo ABO ela era feita oficialmente, realizada fazendo reagir as hemácias dos pacientes aos soros anti-A e anti-B em laboratório, em lâminas limpas de microscopia. Mas no Brasil determinou que a legalização elas não sejam feitas em lâminas, mas sim por métodos mais precisos. E podem ser utilizados métodos como microplacas escavadas ou tubos de ensaio, ou o método da geocentrifugação, que ele é mais recente. Bom, é preconizada a realização da prova direta e da prova reversa, após a centrifugação do sangue a ser testado, separando-se o soro ou plasma das hemácias. É recomendado, em todos os métodos, a determinação dos subgrupos, A1 e A2, que foi os que eu falei lá atrás, para ter certeza que não vai dar nenhum problema nessas transfusões de sangue. Bom, vou começar falando pela prova direta. Na prova direta, faz-se reagir uma porção de hemácias de tipagem desconhecida com os soros anti-A, anti-B e anti-AB. As hemácias que reagem com o soro anti-A são ditas do grupo A, e as hemácias que reagem com o soro anti-B são do grupo B. Por exemplo, tem uma porção de sangue ali, então eu vou colocar o soro anti-A. Se ele reagir, ele vai ser do sangue A. Eu fazer a mesma coisa com B. Se eu tenho sangue B ali e eu colocar um soro que é anti-B, ele vai reagir e vai aglutinar. E as hemácias do grupo AB reagem com ambos os antissoros, que elas possuem os dois alelos. E hemácias do grupo O não reagem com nenhum dos dois antissoros. O soro divalente anti-AB é usado como confirmatório e somente não reagirá com hemácias do grupo O. E o procedimento oposto é feito na prova reversa. Deixa eu passar certo. Isso. Porque vai fazer reagir o soro de tipagem desconhecida com as hemácias conhecidas dos grupos A e B. Assim, o soro de indivíduos do grupo O reagirá com ambas as hemácias, pois eles possuem os dois anticorpos. Se for do grupo A, ele reagirá apenas com as hemácias B. E se for do grupo B, ele vai reagir apenas com as hemácias A. Bom, o soro do grupo AB não reagirá com nenhuma das hemácias, e essa prova ela pode ser completada pelo uso de hemácias conhecidas, A1 e A2, o que auxilia na diferenciação desses subgrupos e na solução principais discrepâncias do sistema BO. Aqui não dá para ler, mas é fenótipo, grupo sanguíneo, os tipos de sangue, genótipo de novo, o anticorpo presente no soro,
e o resultado deles, que cada um vai mudando. Então aqui ele coloca resultados da adição de hemácias de diferentes grupos sanguíneos com diferentes anticorpos. E isso nessa prova daqui. Só passou. E caso, antes de eu falar disso aqui, caso as provas diretas e reversas ela apresentam algum resultado contraditório, que é a discrepância ABO, deve-se analisar, testar novamente para ver se ela realmente vai dar diferente antes de ter uma publicação e uma confirmação final. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a investigação de anticorpos imunes. Bom, que a incompatibilidade sanguínea materno-fetal, ela é uma causa frequente de doença hemolítica do recém-nascido, que é DHRN. Isso aí, DHRN. Ela ocorre mais comumente em crianças do grupo A, que são geradas por mães que têm o sangue O. Então, é mais comum que uma criança do sangue tipo A tenha essa doença, que sejam filhas da mãe do tipo sanguíneo O. Bom, e a sua gravidade dessa doença ela é menor do que a gravidade da doença do sistema do fator RH, porque tem uma doença assim também, que a mãe portadora do sangue negativo pode causar problemas no filho de sangue positivo a partir do segundo filho. Mas essa parte é do seminário da Ana Vitória, então só dei um breve resumo. Bom, nos casos de suspeita, deve-se fazer o teste direto da antiglobulina humana, com combis direto, com hemácias de sangue de cordão umbilical ou da criança com menos de 24 horas de vida, de modo que o resultado positivo determine a casualidade da doença. E deve ser feita também a pesquisa de anticorpos desse sistema no alelo de hemácias no sangue de cordão. Aqui eu coloquei o tipo sanguíneo A, o anti-A e o anti-B, como ele reage a cada um. Aqui é do tipo sanguíneo B, o anti-A e com o anti-B, o tipo sanguíneo AB com os dois e o tipo sanguíneo O. Nesse daqui, o sangue A, ele aglutinou quando colocou ele colocou o anti-A. Quando ele colocou o anti-B no tipo sanguíneo B, ele aglutinou, no sangue AB ele aglutinou nos dois, que ele possui os dois alelos A e B, e no tipo sanguíneo O ele não aglutinou, porque ele não tem antígenos. Aglutinogênios, isso. E por último, eu vou falar do sistema de Lewis, eu não sei falar esse nome, vou falar Lewis. Bom, que o Morante, em 1946, ele constatou a presença de um anticorpo no soro de uma mulher, a senhora Lewis, que deu o nome desse sistema. Esse anticorpo ele ocorre na maioria dos casos de modo natural, com títulos muito baixos de características de anticorpo frio. E esporadicamente, entretanto, ele tem as características imunes e pode estar envolvido em reações hemolíticas pós-transfusionais. Bom, a partir de vários estudos posteriormente, pode admitir-se a presença de um par de alelos autossômicos LE e Lzão E e Lzinho E, em cuja especificidade está envolvida a enzima fucositransferase 3, determinando a existência de subtipos. A sua expressão depende dos alelos Hzão, Hzinho e também dos alelos SE e dos alelos do sistema ABO. Aqui eu coloquei uma imagem de como funciona esse sistema todo. Aqui foi um resumo, onde tem escrito GAL é galactose, onde tem escrito FUG é fucose, onde tem GAL, NAC as proteínas, N-acetilgalactosamina e esse outro daqui é acetilglucosamina. Bom, e essas interações elas deram origem à integração completa dos sistemas, que é ligada à importância dos estudos específicos em hemoterapia e à incidência de algumas doenças. Bom, foi isso meu seminário falando de genealogia, genética e sistema BO, e eu termino por aqui agora que eu acabei de falar todos eles.